Fala pessoal, beleza? Terminei aqui de ver o jogo do Vasco. Vasco 2, Palmeiras 1. Depois de muitos anos sem ganhar do Palmeiras, né? Acho que tava desde 2015 sem ganhar deles. A última vitória tinha sido São Paulo, né? E acho que mais de 14 anos sem ganhar do Palmeiras em São Januário. Porque acho que o último foi aquele um, foi um 3-1. Acho que foi um 3-1 em 2012. E assim, o jogo, o primeiro tempo foi assim, pavoroso. Um primeiro tempo que, pra quem tá vendo em casa, vai mexer no celular, vai fazer outra coisa, não dá vontade de torcer, sabe? Então, o, o, para quem sofre com o Vasco e tal, e assim, entende de tabu, de confronto contra determinados times, sabe que ultimamente, né, nos últimos anos contra o Palmeiras abre o placar, acabou o jogo, acabou. Então, assim, eu tive esses déjà vu, né, esses pensamentos de estar vendo como se eu estivesse vendo os mesmos jogos desses tabus, que o Vasco tava ali, né, o jogo tava pau a pau, do nada o Vasco tomava um gol e acabava o jogo ali. Aí eu falei, de novo, a mesma história, o mesmo roteiro. E aí termina o primeiro tempo, o segundo tempo começa e eu tenho sempre uma crença, é um pensamento, né? De que, tipo assim, às vezes o Vasco só precisa fazer o gol. Ah, não precisa jogar bem, não precisa se defender bem, não precisa, só precisa fazer o gol. Só precisa fazer o gol. Fez o gol, mudou, sabe? Teve uma postura diferente, uma energia diferente da torcida. A torcida começou a cantar, acreditar. O próprio time começou a aumentar a confiança. Finalizou mais vezes pro gol, buscou a virada e virou. Depois de 10 minutos que abriu o placar. Então, assim, foi uma virada que para mim representou muitas viradas, não só do o placar 2-1, representou uma virada de postura, representou talvez uma virada de chave, mas representou, né, uma ascensão, né? O Vasco tava na zona de rebaixamento ali em último lugar e numa situação totalmente adversa, jogando mal no primeiro tempo, sabe? Um time desacreditado fez o gol e mudou. Então virou todo o cenário, as circunstâncias, virou esses traumas passados de o Palmeiras abre o placar já era. Pô, o Vasco virou. Então, assim, deu confiança pra torcida, porque às vezes a torcida ela não tem que gritar mais alto, ela não tem que inventar mais músicas diferentes. Ela só precisa comemorar um gol. Então, faz o caramba do gol aí. E o Vasco fez. Tipo assim, eu acho que essa virada representou muito mais do que só o 2-1 ali, né? Representou muitas viradas ali. E para quem vê jogo, entende de Vasco, entende de ambiente, talvez até estranhou. Ah, o Vasco é o time da virada. Mas e nos últimos anos? E contra alguns times? E contra o Palmeiras? Então, assim, tem certas coisas que não funcionam tão bem assim, ou não tem funcionado, né? Certos mantras aí ao time da virada. Pô, se é mesmo, tava meio em off aí, né? Mas assim, graças a Deus, assim, viramos o jogo, conseguimos segurar ali no final. E para mim, especificamente para mim, esse foi o jogo das viradas, né? O jogo que o Vasco virou tudo. Virou a forma que tava jogando, mudou, né? Tudo. Foi uma virada, assim, impressionante, porque quem entende. Gente, às vezes vai ter alguém falando, esse cara é doido, esse cara tá viajando. Gente.
Pra quem entende de. Eu tô falando pra quem entende de Vasco, pra quem acompanha futebol, entende de virada de chave, mudanças no jogo, porque a partir dali o Vasco simplesmente mandou no jogo, o Palmeiras não fez mais nada. Então, assim, vitória merecida, vitória justa, e é isso aí. A virada com viradas, né? A virada das viradas. Parabéns, Vascão, vamos que vamos.